Bom, vamos falar agora dos defeitos da visão, então, que é uma das partes que mais são cobradas, né? As doenças que existem relacionadas à visão. E tudo isso vinculado a tudo que a gente já viu, do ponto próximo, do ponto remoto, do olho humano, do que está acontecendo, etc. Então vamos lá. O primeiro defeito da visão que nós vamos ver é a miopia. A miopia é uma doença muito frequente, né? Eu tenho miopia, por exemplo, e a gente tem como corrigir isso, certo? Então é o erro na refração. Eu botei uma setinha vermelha porque podem ser dois erros. Qual que é o primeiro erro normalmente acontece? É o erro da convergência final da sua lente. Quando eu falo lente, do teu olho. O que é o mais importante? Olha para esse olho humano aqui que está desenhado. O mais importante da convergência é esse cara aqui, que ele se chama uma lente convergente cristalino. É o nosso cristalino. Só que a convergência final é o cristalino, a tua curvatura da tua córnea e o seu humor aquoso aí. Beleza? Humor, sei lá como é que fala esse negócio. Normalmente é humor, né? Mas não tem acento. Então eu vou falar humor. Ai meu Deus, fiquei com dúvida no português. Mas vamos continuar. Então, a vergência equivalente seria a soma da vergência do teu cristalino, do teu húmero e da tua córnea. Beleza? O erro pode estar vinculado a uma má formação do cristalino, por exemplo. O seu cristalino pode ser muito curto, ele pode estar em uma má formação, fazendo com que você acarrete na miopia. Vamos entender o que vai acontecer na miopia. Né? Mas também pode ser um problema na formação do seu globo ocular. Esse globo ocular ele pode ser muito longo. E ele, se for muito longo, a formação da imagem não vai ser exatamente na retina. A formação da imagem vai ser antes da retina. Então, ó, vamos entender aqui como é que funciona essa miopia. A formação da imagem na miopia ela é feita antes da retina. Então, o que vai acontecer? Vou pegar um raio luminoso amarelo. Tem o meu objeto maior do que o meu olho, né? Por exemplo, um prédio, sei lá, qualquer coisa. E aí, olha o que vai acontecer com os raios luminosos. Ai, meu Deus, não, ficou muito... Deixa eu fazer assim, ó. Que eu acho que vai ficar melhor. Não, errei de novo. Para o desenho fazer sentido. Pronto, aqui. Vou pegar aqui. Vocês vão entender. Tá aí, mais ou menos isso. Olha onde se encontraram os raios. Os raios se encontraram aqui. Uma vez que eles se encontraram aí, sua imagem seria formada aqui, por exemplo. Certo? Tem um desenho que fica melhor de visualizar isso. Mas a imagem na miopia, saiba que ela é formada antes da sua retina. E não na retina. O que você vai ver na retina vai ser mais borrado, não vai ser exatamente a imagem nítida, vai ser mais borrado, certo? Eita, eu deixei uns desenhos aqui que eu estava gravando uma vez e deu ruim a gravação. Eu tive que gravar de novo. Então, tudo bem? É porque entraram aqui no meu quarto, aí eu não gosto de editar vídeo, tenho uma preguiça de editar vídeo, então eu gosto de gravar de uma vez só. E como era o segundo vídeo, enfim, não tem que explicar pra você não. Ó, olha só, imagem formada antes da retina. E aí os sintomas, quando é que você percebe? Quando você está assistindo uma aula lá atrás, porque você é a galera do fundão, e para de enxergar o quadro. Tá enxergando mais nada. O professor tá escrevendo ali na mesma letrinha, grandona, e você não enxerga mais nada. Filme, vai assistir um filme legendado, não enxerga mais a legenda, não enxerga aquele negócio. Placa de carro tá lá, teu pai tá dirigindo, tua mãe, ou você mesmo, não enxerga as placas, leva a multa, entendeu? Então, esses são os sintomas que a gente acaba tendo na miopia, certo? Então, a miopia é para quem tem problema de enxergar de longe, né? Então, estudos de prevenção da miopia, isso é interessante. Eu já li em alguns locais que você ficar na presença de uma luz natural implica que você tem uma tendência a não ter a miopia, né? Então, as pessoas fizeram estudos, colocaram crianças com uma luz natural mais presente na vida delas. Isso implicou em ter um índice de miopia menor, né? Então, a luz natural é importante aí no estudo da miopia. E a correção da miopia tem a famosa frase, né? Eu vou explicar para vocês qual que é a lente que a gente utiliza para corrigir a miopia, mas a famosa frase, a famosa piada que fazem é por que o míope não gosta de ir ao zoológico, né? Por que o míope, ele não gosta de ir no zoológico? Porque ele gosta de ver gente, ele gosta de ver gente, né? Então, ridícula essa piada, mas é muito bom pra gente lembrar. O míope não vai ao zoológico porque ele gosta de divergente. Então, para corrigir a miopia, nós utilizamos uma lente divergente. Ou seja, nós queremos tornar o olho que nós temos menos convergente.
para tornar a vergência final do meu olho menos convergente, eu pego o meu olho, que está convergindo demais, tá vendo? Convergindo demais, e insiro na frente dele uma lente divergente para que ele convirja menos e monte a imagem onde tem que ser montada, na retina. Então vamos aqui, ó. A gente insere aí na frente uma lente divergente. Essa lente divergente, né? Faz sentido. Essa lente divergente vai fazer com que o resultante deste olho com a sua lente fique menos convergente, óbvio, né? Eu botei algo mais divergente. Lembre-se que a vergência de uma lente divergente, ela é negativa. A vergência de uma lente divergente é negativa. Por quê? Porque a distância focal de uma lente divergente é negativa, né? E aí qual que é a vergência equivalente? Vai ser essa vergência dessa lente mais a vergência do seu olho. Lembra que para achar a vergência equivalente é como se fossem resistores em série. Olha a viagem. Você pega a primeira vergência da primeira lente mais a vergência da segunda lente e soma. Show de bola. Essa formulinha, então, como é que a gente descobre, né, qual que é a distância focal da lente que eu tenho que utilizar? A distância focal da lente que eu tenho que utilizar é justamente menos a distância do ponto remoto, certo? E esse menos vem porque é uma lente divergente. É o mesmo motivo disso aqui acontecer, tudo bem? É uma lente divergente. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Uma pessoa míope tende a enxergar assim. Você pode estar achando que isso é normal, isso quer dizer que você é míope de verdade. E enquanto que a imagem normal, né? Opa, é essa aqui. Essa é a imagem normal, saiu na ordem errada. Então essa é a imagem bonitona que você deveria estar enxergando. E os míopes tendem a enxergar desse jeitinho mais embaçado, uma vez que a imagem foi formada antes da retina. Não se esqueça, por que o míope não gosta de ir ao zoológico? Porque ele gosta divergente. Então tá aí, ó, olha só que bonito. A gente tem, vamos abrir essa imagem, que ela é bem gata essa imagem, muito bonita, muito bonita. Olha só, quem é a córnea? Essa parte aqui, né, externa, em contato com o externo do seu olho. A pupila é essa parte pretinha, tudo bem? E a gente tem a lente, né, que é o nosso cristalino, essa lente aqui, nosso cristalino. E olha onde está sendo formada a imagem antes da sua retina. Tudo bem? Então aí tá um desenho meio mais bonito do olho humano. Temos aqui o ponto cego do seu olho, né? E aqui vai sair o nervo óptico. Então tá aí a nossa miopia acontecendo. Então finalizamos a miopia. Vamos agora então falar da hipermetropia. Gente, se na miopia a imagem foi antes, na hipermetropia a imagem vai ser formada depois da sua como é o nome? Ui, caramba, peraí, lascou tudo. Então a imagem vai ser formada depois da sua retina. Gente, o nome que escapou aqui. Apaguei tudo? Não, tá aí. Vai ser formada depois da sua retina. Então você tem aqui a sua retina, e a imagem na hipermetropia vai ser formada depois. Ih, ficou exato aqui, né? Pô. Mais ou menos. Foi formada depois da sua retina. Uma vez que a imagem foi formada depois da sua retina, eu tenho que corrigir. Então o meu olho está divergindo muito. Para eu corrigir a hipermetropia, eu tenho que deixá-lo mais convergente. Que tipo de lente você acha que a gente tem que pôr aqui? Uma lente convergente. Então vamos lembrar, o míope não vai ao zoológico porque ele gosta divergente. Enquanto que o hipermétrope, ele gosta da convergente. É o que sobrou, né? É o que sobrou. É a da convergente. Então normalmente, gente, ocorre... Ah, sim, eu não fiz um comentário importante. Pode acontecer a miopia, voltando à miopia, tá? Estou falando da miopia. Pode acontecer a miopia quando o seu olho ele é mais longo. Ficou esquisito? Ou seja, a sua retina está aqui, ó. A imagem até vai ser formada no local certo, então não é um problema de refração, tudo bem? Não é um problema de refração, mas a imagem até vai ser formada no lugar certo. Porém, o fato da sua retina estar lá atrás vai fazer com que seu olho seja míope. Então a gente tem que arrumar isso, pode ser um problema da formação do seu olho, certo? A mesma coisa aqui no hipermétrope, você pode ter um olho muito fino. Então aqui, sua retina estaria aqui. E a imagem pode até estar sendo formada na retina, se fosse um olho normal, né, um olho saudável. Mas pelo fato do seu olho ser mais curto, você vai se sentir hipermétrope. Então normalmente ocorre quando o globo ocular é muito curto.
no caso do hipermétrope. Ou pode ser um problema de refração aqui na sua lente resultante do teu cristalino, com a tua córnea, né? Enfim. Ou pode ser também um problema refrativo, que a gente chama. Problema para enxergar de perto. Uma vez que míope tem problema para enxergar de longe, o hipermétrope vai ter problema para enxergar de pertinho. E aí a correção, tornar o olho mais convergente, ou seja, inserir uma lente convergente. Então tá aí, ó, a correção é colocar essa brincadeira. Essa lente, né? Essa aqui é uma lente convergente. E se você lembrar, a vergência da lente convergente é positiva, certo? É positiva. A vergência do olho natural também é positiva, porque eu convirjo os raios de luz para minha retina. Então a vergência, né, do olho humano ela é positiva. Bom, vamos fazer um exemplo? Antes desse exemplo, vamos falar dessa formulinha. Para a gente descobrir, então, lá no míope, qual que é a distância focal da lente que eu tenho que utilizar, que é isso que os médicos fazem, né? Tem que descobrir qual que é a distância focal. A gente faz menos, tá aqui, ó. A gente faz menos a distância do ponto remoto, né? E é menos porque é uma lente divergente. Agora, se eu estiver tratando do hipermétrope, para eu descobrir qual que é a vergência. Faz sentido? Vergência, 1 sobre a distância focal. A vergência da lente, a gente pega 1 sobre 25 menos a distância do ponto próximo. Caraca. 1 sobre... Opa, tá errado. 1 sobre 0,25, tá? 1 sobre 0,25 menos a distância do ponto próximo. Vai depender da unidade que você está utilizando. Mas eu quero fazer o seguinte com vocês. Vamos fazer esse exemplo. Esse exemplo, olha só. O hipermétrope não consegue ver com nitidez objetos situados a uma distância menor do que 1 metro. Tudo bem?